Prezados e amados irmãos, neste momento nós iremos passar para o momento de reflexão da mensagem do nosso boletim, a qual o nosso conselho publicou através desse boletim, dizendo assim: na Igreja Apostólica não pode haver divisão de espíritos. E é até triste dizer, amados irmãos, muitas vezes um dos grandes males que sempre assolou a humanidade e trouxe graves problemas para a raça humana, para o povo de Deus lá no passado, foi a divisão de corações, de pensamentos, de opiniões, com formação de partidos ou de grupos, sendo uns contra e outros a favor. Então, amados irmãos, divisão é resultado de dividir de algo que nós talvez estamos querendo separar. E uma das coisas que o nosso Divino Mestre disse foi que se um povo, um reino, uma família, um lar, a igreja, estiver dividido contra si mesmo, tal povo não pode subsistir. Se uma casa, um lar, vamos supor, uma igreja, um ministério, estiver dividido um contra o outro, tal povo, amados irmãos, ele quer dizer que vai à ruína. Entretanto, nosso Santo Irmão Aldo nos deixou uma mensagem dizendo: não quero este mal dentro da igreja, ou seja, da nossa Igreja Apostólica. Não quero formação de partidos em nenhum trabalho da igreja. E olha que ele diz mais, amados irmãos, seja no coral, entre obreiros, pastores, entre membros, muito cuidado. Os partidos ou agrupamentos dentro da igreja geram o que, amados irmãos? Desconforto, desrespeito, gera fofocas, inimizades, divisão, daí já entra a malquerência e de toda sorte de maldade. O irmão Aldo diz: isto não é do reino dos céus, amados irmãos. Os irmãos imaginem, lá nos céus existem divisões, partidos. No reino dos céus, amados irmãos, não existem partidos nem divisões, ou seja, divisão de espíritos. Mas infelizmente alguns irmãos não melhoram nessa parte tão importante para o crescimento espiritual e material de nossa igreja, que é a unidade de espírito. Jesus, nosso Senhor, amados irmãos, antes dele subir aos céus, ele rogou ao Pai pela unidade da sua igreja, isto, a do seu povo, para que todos nós sejamos consagrados na verdade, a fim de que o mundo creia que Deus enviou seu Filho amado, e nos tempos presentes é preciso também haver esta unidade do povo apostólico, porque o mundo creia que Jesus voltou, enviou o Consolador, a santa e querida Vó Rosa, e formou e nos deu a oportunidade de conhecermos o pastor desse rebanho por excelência, para guiar este povo que é o nosso santo profeta, irmão Aldo. Por isso, prezados irmãos, internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, o nosso conselho diz aqui: prezados irmãos, havendo partido dentro da igreja, haverá uns a favor e muitas vezes outros contra. E olha que eles perguntam: isto não é divisão? Isto não é formação, muitas vezes, de grupos? Isto não é falta de amor ao próximo? E diz mais aqui, reflitam sobre essa pergunta. Se nós estivermos procedendo dessa maneira, será que nós estamos fazendo parte, amados irmãos, do Espírito de Deus? Será que estarão fazendo parte? Agora o nosso Santo Irmão Aldo, ele nos responde aqui através da mensagem do boletim dizendo: digo-lhes que não, os que assim procedem
estão dividindo o corpo de Cristo, quebrando aquela união e a paz entre irmãos, fazendo julgamento uns dos outros, tomando iniciativas muitas vezes precipitadas, errôneas, pois não podem ter o que, amados irmãos? A inspiração dos céus, e muitas vezes perdendo a razão, a graça, a bênção de Deus e dos seus santos, causando na sua vida o que? Grandes males, e muitas vezes problemas até para a nossa igreja apostólica. Por isso que o nosso santo irmão Aldo deixa um conselho para todos nós, dizendo assim: apelo a todos os obreiros, pastores, coristas, músicos, regentes, que todos que amam e servem a nossa igreja, para que sejam unidos e promovam a unidade de espírito, não sejam orgulhosos, não queiram mandar uns nos outros, não queiram mudar nossos trabalhos, não façam pouco, ou seja, pouco caso do seu irmão, mas sejam humildes, sejam sinceros, pacientes, perseverantes, dedicados, promovam a paz. Sem esta paz não pode haver a união. Então, amados irmãos, eu faço uma pergunta a vocês hoje: se todos querem hoje ter a oportunidade de salvação, e querem ter a oportunidade também de herdar o reino dos céus, vocês já tomaram a sua decisão de seguir essa santa igreja apostólica? Por isso, amados irmãos, procurem melhorar nesta parte tão importante, atendam ao pedido do santo irmão Aldo. Da mesma forma, precisamos tomar muito cuidado, amados irmãos, para não fazermos, muitas vezes, distinção uns dos outros, muitas vezes favorecendo a uns, detrimentos de outros. Por isso pode causar o quê? Inimizades, vai comprometer muitas vezes aquela união fraternal tão linda, a qual nós, o povo apostólico, devemos ter. Por isso, amados irmãos, o nosso conselho diz: muito cuidado com as opiniões também, que devemos vigiar sobre as redes sociais. Muitas vezes, amados irmãos, aquelas que o pessoal lançam lá, palavras, muitas coisas e mensagens, lá elas estão disponíveis à vontade para nós vermos através das redes sociais e até a sociedade, muitas vezes até irmãos apostólicos e muitos que não são da igreja. E muitos, ou seja, alguns não vigiam, se expõem seus irmãos, a sua igreja, causando muitas vezes transtorno, desavenças, quebrando a nossa união. Por isso, amados irmãos, procurem promover a paz, a união, o perdão, o verdadeiro amor ao próximo, como Jesus ensinou, para que a nossa igreja continue sempre com amparo, a proteção do poder celestial. E o nosso conselho diz que a bênção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do irmão Aldo, sejam por todos os fiéis, com amor, com dedicação, obediência. Aceitem esses conselhos. Então, amados irmãos, voltando ao título dessa mensagem, Igreja Apostólica, não pode haver divisão de espírito. Divisão, amados irmãos, na igreja, por exemplo, o nosso apóstolo São Paulo, ele diz lá: vós, irmãos e irmãs, tenham muito cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos em seu caminho, e que muitas vezes são contrários aos ensinos que nós aprendemos. E olha que ele diz: fiquem longe deles. Vejam que através da palavra de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria, através do Santo Irmão Aldo, nós tivemos a oportunidade de saber dessa verdade. Olha que ele diz aqui: eles condenam a divisão, principalmente dentro da igreja. Por isso que a palavra divisão, amados irmãos, significa duas visões, ou seja, ou dupla visão,
Muitas vezes, irmãos, pesquisarem vertigem, separação. Jesus disse que em uma casa, uma família, ou seja, igual eu falei ontem, um reino, ou a igreja, se estiver dividido, um lar, uma família, ele não subsiste, perde as forças. E olhem bem, amados irmãos, o inimigo de nossas almas, ele já queria dividir, lá no passado, os céus, assentar-se no trono de Deus, sendo semelhante ao nosso Altíssimo. Olha as influências, olha as artimanhas do inimigo. Então, amados irmãos, não vamos deixar que o inimigo de nossas almas venha influenciar a nossa vida através de divisões partidárias. Por isso que esse estudo que o nosso conselho abordou através dessa mensagem sobre divisão, ou seja, dividir, muitas vezes para nós partir algo no meio ou em várias partes é a mesma coisa que quebrar a unidade, ou seja, fracionar algo que vamos ter. Ou seja, vamos supor que eu tenho um pão, ele deve ser dividido. Claro que se nós dividirmos aquele pão ao meio, ele vai saciar a fome de 2 pessoas ou até mais. E isso é bom, mas se eu tenho um vaso, eu não poderei transportar a água para matar a sede de 2 pessoas se for dividido ao meio, porque ele vai quebrar. E os 2 continuarão, aquelas pessoas, com sede. O que eu quero dizer, amados irmãos, que muitas coisas podem dividir, mas existem certas coisas que a divisão, ela pode destruir as coisas divididas. Principalmente a igreja apostólica. Não deve haver divisão, depende da união. Ou seja, a igreja de Jesus, ela não foi criada, amados irmãos, para ser dividida, porque ela é um só corpo. Ou seja, nosso Senhor Deus, Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles não se agradam em ver, principalmente a divisão do seu próprio corpo, que é a igreja. São Paulo deixa uma advertência claríssima. Olha que ele diz: Deus não aceita o espírito partidário, ou seja, divisor, que domina tantas pessoas religiosas de hoje. Jesus quer que nós, o povo apostólico, sirvamos juntos em harmonia nesta Santa Igreja Apostólica. Então vejam, amados irmãos, que muitas vezes as divisões partidárias, o que elas fazem em nossa vida e na humanidade, muitas vezes acabam com lares, ministério do coral, obreiros em geral. Se nós pensarmos, vamos supor, amados irmãos, que nós somos maiores e melhores que os outros, nós seremos dominados pelo quê? Pelo orgulho. Se temermos que os outros sejam melhores, ou seja, que estejam competindo ou ganhando a corrida, seremos dominados pela inveja, pelo ciúme. Não importa quem está na frente, a Santa Rosa dizia, não importa, o importante é estarmos unidos, sem divisões. Porque se formos querer ser melhor que os outros, ou querer ser melhor que os outros, amados irmãos, estamos totalmente errados em nossa vida. E para nós, que é o povo apostólico, é principalmente uma vergonha, principalmente nós que temos ministérios através da nossa igreja. E o que acontece? Entristece ao nosso Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que tanto lutou por 3 palavras tão simples em nossa vida, que é a humildade, o amor e a união. Então, amados irmãos, muito cuidado com certas coisas que muitas vezes estão gerando inimizades, devastando pessoas, irmãos, irmãs, famílias, lares. Por isso que a segunda mensagem, amados irmãos, ela tem tudo a ver com a primeira mensagem, porque se haver divisões,
Como é que vai haver união? E se nós não tivermos união, a nossa vida, amados irmãos, ela não está ligada à vitória. O segundo título diz: a união está ligada à vitória. Vejam bem, que para nós vencermos as lutas do dia a dia e sermos felizes na vida, dependemos da graça de Deus e dos seus santos, bem com a ajuda do apoio da família, da igreja, no trabalho, na escola e até dos verdadeiros amigos. Existem, amados irmãos, muitas coisas importantes que são difíceis de serem conquistados individualmente, motivo pela qual precisamos contar com as boas pessoas à nossa volta. E para que nós possamos ser correspondidos, amados irmãos, e termos a ajuda necessária, devemos o quê? O que nós devemos praticar? Igual eu falei agora há pouco, a união, o amor, o respeito. Por isso que muitas vezes nós ouvimos falar que existem famílias estruturadas, bem-sucedidas, materialmente, espiritualmente, porque seus membros se unem e fortalecem os laços familiares. Existem casais alegres, felizes, que planejam, lutam juntos para conquistar o melhor para a sua família. Por que, amados irmãos, acontece isso? Porque ali existe os pilares. E qual é esse pilar nessa família? É Jesus, é Deus o Pai, é a Santa Avó Rosa, é o Santo Irmão Aldo. Mas para que esses pilares continuem firmes em nossa vida, amados irmãos, tem que entrar novamente, igual eu falei, o respeito, a fidelidade, o amor. Assim seremos bem-sucedidos, teremos uma família bem estruturada, bem-sucedida, tanto materialmente quanto espiritualmente, igual diz a mensagem, porque os seus membros unem-se para formar e fortalecer os laços familiares. Assim aquela família é bem-sucedida. É a mesma coisa, amados irmãos, igual na segunda mensagem. Existem pais que ajudam e ensinam seus filhos com conselhos, com respeito, com sabedoria, com amor, com exemplos de vida, apoiando as boas decisões, lutando para o sucesso daqueles jovens. Agora fiquem pensando, amados irmãos, aquele pai que é dedicado, que faz tudo pelo seu filho, qual será a recompensa dele? Aqui diz, existem filhos que ajudam seus pais, colocando em prática o respeito, o amor e os conselhos que receberam, ou seja, recebidos, valorizando, devolvendo, retribuindo todo o esforço que eles fizeram para conseguir alcançar os seus objetivos. Então, amados irmãos, para que aquele jovem, aquela moça, aquele moço tenha sucesso em sua vida, vem lá da formação do lar, com a ajuda dos seus pais, colocando para eles a prática do respeito, do amor, da união, aconselhando, mostrando: filho, segue este caminho é correto. O Santo Irmão Aldo sempre dizia: filho, cuidado. E é a mesma coisa, o irmão Aldo, a Santa Rosa, são como pais, como um pai para nós, como uma mãe, nos aconselhando, sempre nos mostrando através de mensagens, dizendo para nós: cuidado, não siga esse caminho vai te levar à ruína, vai se perder. E muitas vezes nós, com o nosso ego, com a nossa ignorância, muitas vezes deixamos de lado a mensagem do Santo Irmão Aldo. E muitas vezes, muitas famílias, filhos, mães, lares, separações e tantas coisas que acabam levando a muitas famílias a perderem os amor e a esquecerem muitas vezes os conselhos jovens dos seus pais, das suas mães, e ao conselho do Santo Irmão Aldo, que através de Jesus e da Santa Avó Rosa nos deixou aí tantas mensagens lindas. Basta nós queremos buscar. Por isso que, amados irmãos, também existem alunos profissionais que são bem-sucedidos em seus estudos, no trabalho, porque são unidos com as pessoas à sua volta, são solidários, são principalmente humildes, participativos, sinceros,
dedicados à prol do projeto a qual participam. E o resultado não poderia ser outro, né, amados irmãos, a não ser desenvolvido com sucesso. Igual eu falei ontem, mesma coisa um aluno que vai para a escola, se ele não se dedicar nos estudos, não prestar atenção no que o professor fala, quando chegar o final de ano para receber as notas, vai ser uma tristeza. Talvez pode até reprovar, porque não levou a sério, não foi bem sucedido lá no seu estudo, não valorizou o que aquele professor ensinou. Então, amados irmãos, jovens, principalmente os jovens que estão aqui presentes, sejam mais participativos, mais humildes, sinceros, dedicados em prol do projeto qual participam, não importam se é na escola, em casa, no lar com seu pai, na igreja, se tem um ministério, sigam corretamente, façam cada dia de melhor, sempre procurem fazer o melhor a cada dia em sua vida, porque cada dia, cada segundo da nossa vida, mas irmãos, no momento que nós acordamos, ao amanhecer, é uma oportunidade que Deus dá para nós. E eu digo uma coisa aos irmãos, passando o dia todo, sempre aprendemos algo diferente em nossa vida. Nunca podemos dizer que sabemos tudo, porque nós vamos morrer e não vamos aprender tudo que Deus deixou de mistérios, porque são muitas coisas que nós não temos capacidade de poder alcançar. Por isso que existem pessoas também, amados irmãos, que possuem bons e leais amigos em sua vida, amigos que são valorizados, respeitados, unidos, prontos, disponíveis para tudo, nos momentos difíceis, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, amados irmãos, esses amigos que nós temos que valorizar quando nós precisamos, igual a Santa Vó Rosa dizia, estão ali estendendo a sua mão para nos ajudar, não importa o que for. Esses são os amigos para nós, o povo apostólico, se ter. Ou seja, para se ter bons amigos, é necessário um trabalho do quê? De conquista através de suas qualidades, confiança, sinceridade, mas a união é a principal delas. Existem irmãos, amados irmãos, que prezam pela união na igreja, que são obedientes, consagrados, que respeitam as diretrizes deixadas pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, que valorizam seus irmãos de fé, que respeitam as suas opiniões, que incentivam e sempre estão disponíveis para ajudar, para aconselhar, mas jamais criticam e menosprezam o seu próximo, jamais prejudicam pessoas, porque se nós criarmos problemas nos trabalhos a qual participam, pessoas assim, o que, mas irmão, não dignificam a Jesus, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que muito lutaram para suas vidas, para nos unir em prol da família apostólica e aos céus. Prezados e amados irmãos, vejam, a união, olha a importância que a união tem em nossa vida. Ela é importante em todos os momentos da nossa vida. A união, ela muitas vezes evita uma briga, uma discórdia, as divisões, a contenda, o divórcio, que é a separação, decepções e muitas vezes muita tristeza. E para termos a união é necessário praticarmos a solidariedade, o respeito, a humildade, o companheirismo, a paciência, a sabedoria e principalmente a palavra-chave de tudo, que é o amor. Sem o amor, amados irmãos, Jesus deixou um exemplo de união, amados irmãos, perfeito. Quando ele reuniu-se com seus discípulos, ele os alimentou com os elementos ungidos do seu corpo e do seu sangue precioso, unindo-os entre eles, e ele, Jesus, no sacramento da Santa Comunhão. Hoje, este sacramento também nos une, na atualidade, como família apostólica,
ao Senhor Jesus, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Então, amados irmãos, Jesus já naquela época reuniu seus discípulos para fazer aquele grande milagre, que era a transubstanciação dos elementos, que foi um dos maiores milagres, dando o seu corpo e o seu sangue para nos alimentar. Olha que lindo exemplo de união, de amor, de bondade. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo também nos deixaram exemplos lindos, belíssimos, de união, de fraternidade, incentivando a todos se desenvolverem, a cumprirem o seu ministério com amor, com dedicação, cooperando uns com os outros. Então, amados irmãos, vamos hoje cooperar uns com os outros, não importa o ministério, seja do coral, seja pastores, obreiros, diaconisas, membros, nossos ouvintes da Hora Milagrosa, nossos internautas que estão nos assistindo neste momento. Vamos buscar sermos mais dedicados, sermos mais unidos, fazer o que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo pedirem, que ele dizia: cooperem uns com os outros. Quando diz cooperar, amados irmãos, é ajudar alguém que esteja numa dificuldade em sua vida. Vamos supor, amados irmãos, que nós temos um colega nosso que passa uma dificuldade em sua vida, não sei, seja no trabalho, em casa, no lar, em qualquer lugar. Não é tão lindo nós estendermos a nossa mão e ajudar ao próximo? Isto é mostrar o quê? Um exemplo de união, de amor, de bondade. Igual eu falei ontem, se nós vemos alguém, colegas de ministério, seja obreiro do coral, que tem dificuldade, igual eu falei, muitas vezes tem dificuldade no cantar, no tocar uma música, não tem um conhecimento melhor, alguém que tem um entendimento melhor, ajude-o, estendendo a sua mão, cooperando, incentivando aquele colega que tem dificuldade, tanto no cantar, tanto no pregar, no ministério de pastores, como obreiros que vai cumprir uma escala, que talvez tenha dificuldade de fazer, talvez, a frequência, talvez, de ficar em certo lugar, ali naquela escala. Nós, como povo apostólico, nós, como servos de Deus, devemos apoiar, ajudar a todos, sem distinção. Por isso que nós do Conselho desejamos que os apostólicos sejam unidos em todos os momentos, pois, como diz o ditado, a união faz a força. Juntos e unidos podemos ser sempre fortes, como é o nosso lema. Nós somos, igual diz o hino, a qual iniciamos a nossa santa reunião. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal, que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Então, amados irmãos, que esta união seja a nossa eterna companheira, por nossas vitórias nessa terra e principalmente pela nossa salvação de nossas almas. Amém. Antes de finalizar a nossa reunião, vamos ouvir com o nosso coral, Irmão Aldo, és minha fortaleza.
Antes de finalizar a nossa reunião, tenho um aviso a todos os irmãos que na próxima quarta-feira, dia 7/2, teremos reunião de oração, com início às 19h30. Convidamos a todos que esforcem para comparecer. Aos internautas será transmitido pelo canal do YouTube. Se algum dos irmãos sentir o desejo de vir fazer uma visita em nossa igreja, estamos localizados no seguinte endereço: Avenida Deputado Benedito Matarazzo, número 10.849, Jardim Paulista, São José dos Campos. Então, amados irmãos, fica esse convite a todos os irmãos: venham participar deste momento tão lindo que é a reunião de oração. Só para os irmãos terem uma ideia, foi que através de uma reunião de oração, numa quinta-feira, que a nossa Santa Vó Rosa recebeu um grande milagre, que o nosso Divino Mestre restaurou o seu pulmão. Então vejam, amados irmãos, o valor que tem uma reunião de oração para a nossa vida. Então nunca deixem de estar participando das nossas reuniões. Não importa se é final de semana ou reunião de oração, sempre devemos estar buscando o alimento espiritual para a nossa vida. Neste momento eu quero agradecer aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, agradecer aos nossos irmãos que se esforçaram, que aqui estão presentes, nossos membros. Que a Santa Vó Rosa, de modo abençoe grandemente a vida de cada um dos nossos irmãos. Ao nosso coral, pelo belíssimo trabalho, a todos os componentes, ao nosso regente, adjuntos, aos músicos, aos irmãos da filmagem, ao irmão do som, aos obreiros, irmãos de ministério, diaconisas. Continuem firmes, amados irmãos, neste santo caminho. Obedeçam plenamente a palavra da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e façamos o que ele pede. Sejamos todos unidos num só objetivo, que é sermos fiéis até o fim da nossa vida, para que possamos um dia recebermos o nosso galardão e termos a honra, claro, ter um merecimento de estarmos junto com o nosso Deus, o Pai Celestial. Por isso, neste momento, eu peço carinhosamente a todos os irmãos que se coloquem em pé para finalizarmos a nossa reunião. Em sentido de reverência, mãos aos céus, olhos fechados, vamos orar e agradecer por mais uma oportunidade nesta noite de estarmos mais perto do nosso Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Santíssimo Deus, glorioso Pai, hoje te louvamos, te engrandecemos o teu santo nome, o nome do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Divino Mestre. Também tivemos a oportunidade de louvar e agradecer a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e ao Santo Irmão Aldo pelas bênçãos preciosas que estão concedendo a cada momento em nossas vidas. E neste momento quero pedir à Senhora, Mãe Virgem Maria Santíssima, junto com a Santa Vó Rosa, com o profeta Santo Irmão Aldo, a qual nós amamos e veneramos, junto com o nosso Divino Mestre. Quero neste momento pedir também, Jesus bendito, por esses pedidos que estão nessa caixinha de oração. Sei que muitos dos irmãos passam por problemas, dificuldades, problemas de saúde, talvez hospitalizado, outros procurando um trabalho para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Muitas vezes mães gestantes com crianças pequenas também, irmãs e mães, talvez gestantes que estão esperando os filhinhos deste Brasil. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a cada um. Talvez os irmãos de mais idade também, que estão com a sua idade avançada. Santa Vó Rosa, abençoe para que eles tenham ânimo, tenham fé, tenham coragem para vencerem as lutas da vida. Por isso eu peço à Senhora, a Mãe Virgem Maria, a Mãe Celestial, olhe por todos esses pedidos diante do merecimento de cada um deles. Conceda, se for preciso, a solução dos problemas que muitas vezes estão tirando a sua paz, lhes causando talvez inquietação. Que eles sejam amparados e livres de todos os problemas, desde que mereçam a sua graça.
Santo irmão Aldo e querida avó, abençoe grandemente a todos esses pedidos de oração. A todos nós que estamos aqui, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, aos nossos internautas, que muitas vezes neste momento estão ajoelhados, pedindo as suas bênçãos, Santa Avó Rosa. Abençoe os seus lares. Se muitos dos irmãos que talvez não puderam estar aqui presente, vó, talvez por causa de um trabalho, talvez um problema de saúde, talvez um financeiro que não os permitiram de estar aqui conosco, envia anjos pequeninos para proteger grandemente a vida de cada um. Despeça a todos, Senhor Deus, com a paz do Senhor Jesus, amparando-nos, livrando todos nós das maldades que o mundo oferece. Que hoje tenhamos uma boa noite de descanso, de paz, de alegria, que tenhamos um novo recomeço, uma nova semana, e para que possamos, talvez, muitos dos irmãos que moram aqui quarta-feira, estarem presentes numa reunião de oração, e também no final de semana, buscando o verdadeiro alimento espiritual para as suas vidas. Por isso, neste momento, eu despeço a todos os irmãos com as bênçãos do nosso Deus, o Pai, com as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, com as bênçãos do nosso Divino Espírito Santo, da nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da nossa Santa e Bendita Avó Rosa, o nosso Consolador, e do profeta Santo Irmão Aldo. E o que eu mais desejo a todos os irmãos que aqui estão presentes, aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, tenham muita paz, muita saúde, muita vida, e sejam sempre unidos num só objetivo, que é vivermos consagrados em nossos ministérios, nessa Santa Igreja, tanto no lar, na família, em qualquer lugar da nossa vida, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.